Bom dia, pessoal. Gostaria de anunciar aqui que eu estou pensando em mudar um pouco a forma de expor os resultados. O que eu vou fazer? Eu vou escrever as coisas antes e depois eu só vou passar por elas e daí comentando. Aí eu botei aqui uma lista de prós e de contras. Os prós, mais organização. Então, à medida que eu vou escrevendo antes, eu consigo organizar melhor as ideias, o raciocínio, vira uma aula de fato. Melhor caligrafia, na medida do possível, claro. Então eu consigo escrever com muito mais calma, né? Não estou limitado ali pelo tempo do vídeo. E aí eu geralmente escrevo, quanto mais rápido eu escrevo, pior a letra fica. Então isso que eu escrevi agora, eu escrevi com muita calma, muito raciocínio, mais ou menos 90% da beleza que a minha caligrafia pode atingir. Sei que não é muito, mas é o que tem pra janta. Os vídeos serão mais rápidos, né? Justamente complementando aí o item 2, né? Eu tentava na medida do possível fazer uma letra entendível e fazia o vídeo demorar, porque eu escrevo devagar, ser minimamente legível. Então, escrevendo antes, a tendência é que os vídeos fiquem mais rápidos e as linhas de raciocínio serão mais claras. Então, esses são os prós dessa nova forma de expor os resultados. Agora eu vou expor aqui os contras. Quais que são os contras? Bom, ele vira um PowerPoint praticamente, né? E PowerPoint dá sono. Esse é o primeiro contra. O segundo contra um item que é um contra só para mim, né? E não para os minha plateia, minha audiência. Que é o seguinte, eu não terei mais desculpas para fazer letra feia. Então eu tinha aquela desculpa, né, do tempo, estou escrevendo rápido aqui, posso fazer uma letra feia, agora não tenho mais. Então essa letra que saiu desse jeito aí é porque ela é feia, de fato eu não tenho mais desculpas para falar, saiu feia porque eu estava com pressa. Não, fiz com toda a calma do mundo e saiu isso aí. E os conteúdos ficarão mais densos também. Então se o vídeo vai ficar mais curto e eu estou resolvendo questões do mesmo nível de dificuldade, claramente vai ficar mais denso. É uma fórmula lá da química que é PV igual a nRT. Ou não também. Não, é a fórmula de densidade. Eu não sei, eu não sou bom em física nem em química. Eu só sirvo mesmo para matemática. E estatística não também. Só matemática mesmo. Gostaria de deixar claro. Nesse momento isso é importante. Enfim, mas eu vou tentar essa estratégia aí e se eu ver que tá ficando ruim, eu volto para outra, mas eu acho que lei de tiririca, pior do que tava, não vai ficar. Beleza? Então vamos aí para a parte 2 do outro desafio. Bom dia, pessoal. Então, continuando aqui agora a parte 2 do vídeo, a conclusão que eu tinha chegado na parte 1 é que a minha estimativa para o valor do n, a partir de uma aproximação que eu tinha achado para o n fatorial, era uma estimativa muito grosseira e por isso que a minha estimativa era ruim e eu não conseguia chegar no n certo. Então agora eu vou tentar melhorar essa estimativa e aí eu vou formalizar isso com essa proposição. Então seja C, e aí esse n indexando uma sequência de números reais. Daí eu coloquei uma hipótese que é muito mais forte do que realmente precisava, mas era só para formalizar o ponto. Se Cn e n fatorial estiverem uma distância de no máximo 1/2 para n em algum conjunto A, então para todo n que tiver nesse conjunto A, e aqui eu coloquei uma observação que o zero não pertence a esse conjunto A, eu vou ter que n fatorial menor ou igual que 10 elevado a n, se somente se Cn for menor ou igual a 10 elevado a n. O que eu estou querendo dizer aqui? Olha, se eu estou querendo achar os valores de n que são menores, que n fatorial é menor ou igual que 10 elevado a n, isso é equivalente a eu procurar aonde a minha sequência Cn é menor ou igual que 10 elevado a n, desde que eu consiga garantir que Cn é suficientemente próximo de n fatorial. Então essa aqui é a proposição. A demonstração ela é bem simples, na verdade. Ela usa o fato de que n fatorial e 10 elevado a n são inteiros e sempre são distintos. Então vamos aqui a ida, né? Vou pegar n fatorial menor ou igual que 10 elevado a n. Como eles são distintos, eu sei que n fatorial é estritamente menor do que 10 elevado a n, se for menor ou igual, porque não pode ser igual. Então n fatorial é menor ou igual que 10 elevado a n menos 1. Tá? Então eu tenho que n fatorial mais 1 é menor ou igual que 10 elevado a n.
Por hipótese, eu tenho que Cn é menor ou igual que n fatorial mais 1 meio. Então Cn é menor ou igual que n fatorial mais 1, que é menor ou igual que 10 elevado a n. E a volta é o seguinte: se eu considero n fatorial menos 10 elevado a n e faço isso, chamo isso de k, esse k é um número inteiro. Cn ser menor ou igual que 10 elevado a n, isso aqui significa que Cn é menor ou igual que n fatorial menos k. Isso aí, passando k para um lado e Cn para o outro lado, eu vou ter k menor ou igual que n fatorial menos Cn. O n fatorial menos Cn, por hipótese, vai ser menor ou igual que 1 meio. Então eu vou ter que o k é menor ou igual que 1 meio. Só que o k é inteiro, então ele vai ser menor ou igual que 0. Se eu tenho um inteiro menor ou igual que 1 meio, ele é menor ou igual que 0. Então eu tenho que n fatorial menos 10 elevado a n é menor ou igual que 0. Bom, então eu fiz aquela proposição ali, né? Então agora eu preciso construir uma aproximação para o n fatorial que fique muito, muito boa, né? Porque eu vi ali que eu preciso que ele chegue tão perto de n fatorial, a menos de 1 meio. Isso para todo n num conjunto A. Esse conjunto A vai ser n indo de 20 até 30, que foi a estimativa que eu cheguei no vídeo passado. Então eu só preciso garantir que seja uma estimativa boa para esses caras aí, e aí eu vou conseguir usar aquele resultado. Eu vou juntar duas ideias para fazer essa aproximação. A primeira ideia é o polinômio de Taylor da função ln de 1 mais x. Por que ln de 1 mais x? Bom, porque quando eu faço ln do n fatorial, aparece lá ln dos números, né? E aí é difícil trabalhar com ln, eu vou construir uma série por ln. E a série mais natural assim por ln não é com x, não é ln de x, né? Porque ln de x não é derivável em zero. Mas se você fizer ln de 1 mais x, né, você mudar o centro da função, aí você pode construir uma série centralizada em zero depois que eu desbloqueei a função. Ficou confuso, mas vai fazer sentido. Daria para chegar nessa série aqui de um jeito bem maneiro assim, usando soma de PG, mas eu prefiro usar a definição aqui, daí me poupa de ter que provar alguns resultados. Então esse aqui é o polinômio de Taylor de uma função com resto de Lagrange. Ele diz que eu consigo descrever uma função nesses termos aí, né, desde que satisfaça todas as condições, de ser n mais uma vez diferenciável, acho que tem que ser de classe C n mais 1 até, né? Então eu consigo escrever a função uma aproximação de um polinômio, né? Que os coeficientes desse polinômio dependem aí das derivadas no ponto. E aí tem uma cara ali pro resto, né? Tipo, eu aproximo e digo quanto é o resto. Beleza, vamos usar esse teorema aqui para fazer a aproximação para ln de 1 mais x. Eu preciso calcular as derivadas, né? Então, f de x é ln de 1 mais x. Então, f' de x é 1 sobre 1 mais x. f2' de x vai descer o menos 1 aqui, né? Vai ficar 1 mais x ao quadrado. f3' de x vai descer agora o menos 2, vai ficar 1 mais x ao cubo. Se eu derivasse outra vez, ia descer o menos 3, ia ficar 1 mais x à quarta e assim por diante. Então, aqui já dá para generalizar que o fn de x é n menos 1 fatorial vezes menos 1 elevado a n menos 1 sobre 1 mais x elevado a n. Se eu fizer x igual a 0, que é onde eu vou centralizar a minha série, eu vou ter que fn em 0 é n menos 1 fatorial vezes menos 1 elevado a n menos 1. Então eu vou ter aqui o ln de 1 mais h, aqui daí já usando o teorema ali, né, o resto de Lagrange, o polinômio de Taylor, vai ser esse polinômio aqui em h de grau n, que é esse somatório aqui, que é h elevado a i vezes menos 1 elevado a i menos 1 sobre i. O que tinha ali de n menos 1 fatorial, com n fatorial acabou cancelando, vai sobrar só essa divisão por i. Mais, e aí aqui a gente tem a expressão do resto, né? Acho que
esse H aqui é mais um aqui. H é mais um, esqueci. Beleza, então essa aqui é o polinômio de Taylor com o resto de Lagrange. E aí eu coloco essa observação aqui que ela é muito importante. O limite quando nzão tende a infinito do Pn de H existe e vai valer Ln de 1 mais H, desde que aquele meu resto ali vá para zero, né? Uma condição necessária o suficiente, né, para isso é que o módulo de H seja menor que 1. Então isso é importante. Essa aproximação ela é boa à medida que eu aumento o meu n, só se o módulo de H for menor que 1. Se for maior que 1, daí já não é tão boa, não. A segunda ideia que eu vou usar para construir essa aproximação é o seguinte: quando eu pego e somo potências naturais, as n primeiras potências naturais, isso dá um polinômio. Eu consigo escrever uma expressão fechada para ela que depende só do último termo que eu estou somando. Então, se eu tenho aqui somatório de j igual a 1 até nzão de j elevado a k, isso vai ser um polinômio que depende de k, avaliado em n. E aqui tem os 3 primeiros exemplos, né? Se eu pego o somatório de j igual a 1 até n de j elevado a 0, isso aqui é somar 1 n vezes, né? É trivial, mas é um exemplo que dá para mostrar. Então isso aqui é igual a n, um polinômio avaliado, né, no n. Se eu pego a soma da PG, né, soma da PA, soma de j igual a 1 até n de j elevado a 1, isso aqui vai dar n vezes n mais 1 sobre 2. Uma outra soma aqui, que é uma fórmula meio conhecida, é a soma dos primeiros n quadrados. Então se eu pego somatório de j igual a 1 de j quadrado até n, isso vai dar 2n mais 1 vezes n mais 1 vezes n sobre 6. Então, polinômios são expressões fechadas que dependem só do último cara que eu estou somando. Eu consigo uma fórmula para cada um deles. E eu também apresento aqui como é que se chega nessas fórmulas, né? Como é que deduz essa fórmula. Não é a coisa mais difícil do mundo. Por exemplo, eu tenho para quando k igual a 0, 1 e 2. Eu vou fazer a dedução para quando k igual a 3. Qual que é a dedução para quando k é igual a 3? Eu vou começar abrindo o binômio de Newton da expressão de n mais 1 elevado a 4. Então sempre um índice a mais do que o que eu quero calcular. Então n mais 1 a quarta, e eu já passei o n a quarta para cá, vai ficar 4n ao cubo mais 6n quadrado mais 4n mais 1. Isso é só simplesmente o binômio, quebrando o binômio de Newton. Fazendo uma soma, por exemplo, de n igual a 1 até m, essa parte da esquerda aqui vai ser uma soma telescópica, né? Então eu vou ter um cara e o anterior sendo somado toda hora. Então vai ficar n mais 1 elevado à quarta menos 1. Então só o primeiro termo menos o último. Isso aqui vai ser igual a quem? Aí aqui eu já introduzi uma notação que é o seguinte: aquele somatório de j igual a 1 até n de j elevado a k eu vou chamar de fk avaliado no n. Né? E esse fk aqui é o polinômiozinho lá. Então m mais 1 a quarta menos 1 vai ser igual a 4 vezes aqui o somatório dos m primeiros cubos, então vai ser f3 de m, mais 6 vezes o somatório dos m primeiros quadrados, que vai ser f2 de m, mais somatório de mais 4 vezes o f1 de m, que é o somatório dos m primeiros números, mais o f0 de m. Então eu só apliquei o somatório em todos os termos aqui nesse lado direito. E aí, se eu quero descobrir o f3 de m, supondo que eu sei o valor de f0, f1 e f2, e eu de fato tenho, e aqui do outro lado tenho m mais 1 a quarta menos 1, que já é uma expressão fechada, eu consigo isolar o f3 de m. Vai ficar m mais 1 a quarta menos 1, menos 6 vezes f2 de m, menos 4 f1 de m, menos f0 de m, dividido por 4. Fazendo as contas, abrindo as contas, a gente chega que isso aqui vai dar m ao quadrado vezes m mais 1 ao quadrado sobre 4. Se eu quisesse o f4 de m, eu faria n mais 1 a quinta, abro o binômio de Newton, trago a outra parte para cá para gerar uma soma telescópica, faço somatório variando de 1 até algum valor m,
e uso que eu sei o resultado dos quatro polinômios anteriores e assim por diante. Então, a partir de todos os anteriores eu consigo gerar o polinômio que é o próximo, tá? Então, esse aqui é a segunda ideia, que eu sei sempre calcular as primeiras potências para qualquer potência, só preciso calcular as potências anteriores menores do que aquela antes. Bom, então agora vamos juntar aqui aquelas duas ideias que eu comentei. O que acontece para um j que eu pego? Vamos fixar esse n minúsculo. Vamos pegar um j entre 1 e esse n minúsculo. O ln de j é igual a ln de j sobre n mais ln de j. Então, só usando a propriedade do logaritmo. ln de j sobre n, agora eu vou fazer aparecer 1 mais alguma coisa. Quem que é esse alguma coisa? É j sobre n menos 1. j sobre n menos 1, ele tem um módulo menor do que 1. Ou seja, eu posso usar aquela minha aproximação, porque o módulo do argumento aqui é menor do que 1. E quanto maior o n maiúsculo da minha aproximação, maior será a minha aproximação. Então, como esse cara tem módulo menor que 1, eu escrevo ln de j sobre n como sendo aquela expressão, né, que é aquele somatório de menos 1 elevado a i menos 1 vezes o argumento elevado a i sobre i. Aí eu faço um truquezinho aqui, né, porque j sobre n menos 1 é um número negativo. Então ele elevado a i, eu junto com menos 1 elevado a i menos 1, vai sobrar um sinal de menos que eu vou jogar para fora aqui. Vai ficar 1 menos j sobre n elevado a i sobre i, somatório indo de i igual a 1 até n. Isso aqui é igual nos denominadores e tal, passando o n separado aqui para o denominador, vai ficar somatório, menos, né, somatório de i igual a 1 até n, de n menos j elevado a i sobre n elevado a i vezes i. Então, esse é o ln de j sobre n. E quando eu faço o somatório de ln de j sobre n, de j indo de 1 até n, isso vai dar um somatório duplo, né? Então, primeiro vai vir aquele meu primeiro somatório, o sinal de menos aqui eu já joguei para fora, e aí dentro do somatório vai ter o somatório aqui de cima. Esse somatório aqui, daí eu consigo comutar, né? Porque eu tenho os índices, os limites desse somatório são constantes, não depende, né? O somatório que está dentro, o limite dele não depende do cara que está de fora. Eu consigo comutar tranquilamente. E aí tudo que depende de i é constante, n elevado a i é constante, i é constante, né, em relação a j. E aí, vindo aqui para baixo, vai ficar menos somatório de i igual a 1 até nzão. Aí as coisas que eu tirei do somatório de j, que são constantes, que é n elevado a i vezes i, aí eu teria n menos j elevado a i, só que daí eu vou mudar o cara que está percorrendo aqui, eu vou escrever de outra maneira. Eu vou escrever, quando j é igual a 1, vai ser n menos 1 elevado a i. Quando j for igual a 2, vai ser n menos 2 elevado a i. Quando j for igual a n, n menos n elevado a i, que é 0 elevado a i. Esse somatório, então, é igual ao somatório de j elevado a i com j igual a 0 até o n menos 1. E quem que é esse cara? Com a notação que eu defini na segunda ideia ali, né, que eu passei anteriormente, isso vai ser o fi do n-1, avaliado em n-1. Vai ser aquele polinômio que tem a ver com o grau i, só que avaliado no n-1. Então vai ser menos somatório de i igual a 1 até n, de fi de n-1 sobre n elevado a i vezes i. Aí eu só escrevi aqui explicitamente para ficar mais claras as ideias. Então vai ser menos, aí aqui quando o i igual a 1, quando o i igual a 2, quando o i igual a 3, etc. Quando o i igual a n, nzão, né? Ou seja, o ln de n fatorial, ele é o somatório de ln de j. Isso aqui, usando aquele truquezinho de fazer o ln de j como sendo ln de j sobre n mais ln de n, vai ficar somatório de j igual a 1 até n de ln de j sobre n mais n vezes ln de n. Então, uma aproximação razoável para o ln de n fatorial vai ser n vezes ln de n menos somatório de i igual a 1 até n
de fi de n menos 1 sobre n elevado a i vezes i. E aí fica o comentário, né? Para n suficientemente grande, eu vou ter que esse cara aqui, essa aproximação para o ln, vai ser suficientemente pequena. Pela continuidade da função exponencial, na hora que eu pego a exponencial vezes c, a exponencial de c, nzão, nzinho, e a exponencial de ln de n fatorial, pela continuidade da função exponencial, eles também vão estar próximos. Então eu consigo fazer um nzão suficientemente grande, de maneira que ele fique tão próximo, de maneira, novamente, que exponenciando cada uma das duas fique menor do que 1/2, para cair na hipótese do primeiro resultado que eu mostrei. Bom, qual que é o problema, né? O problema é que eu falo assim, para n suficientemente grande, eu consigo cair na hipótese do meu teorema e procurar pelos caras onde a minha aproximação é menor ou igual que 10 elevado a n, é equivalente a procurar os caras, os n's, né, tais que n fatorial é menor ou igual que 10 elevado a n. O problema é que esse n, essa hipótese aqui, né, da aproximação ser menor, o erro da aproximação ser menor do que 1/2 é muito forte. Então esse n, ele de fato tem que ser muito grande. Dá para estimar esse n aí, eu não fiz isso porque é uma tarefa um pouco ingrata. Mas, enfim, você tem que somar vários, né? Então, por isso que esse método de calcular qual que é o primeiro n de maneira que o fatorial ultrapassa a exponencial ali a potência de 10, é por isso que eu não considero como uma tentativa bem sucedida, porque você tem que somar muitos n's e aí é mais fácil você calcular na mão n fatorial e 10 elevado a n para n indo de 20 até 30, que foi ali aquela primeira estimativa nossa, e aí ver qual que foi o n que deu certo. Daí, só para um último exemplo aqui, eu peguei o que acontece com n igual a 3, por exemplo. Então a gente já tinha ali, né, ao lado mostrado quanto que é o f1, o f2 e o f3 de n. Eu só vou pegar no lugar do n e vou colocar n-1. Então f1 de n-1 é essa expressão aqui, f2 de n-1 é essa expressão aqui, e f3 de n-1 é essa expressão aqui. Então a minha aproximação, o C, que eu chamei de C3n, vai ser n, ln de n, menos n-1 sobre 2, menos 2n-1 vezes n-1 dividido por 12n, menos n-1 ao quadrado dividido por 12n. Fazendo as contas, né, vai ficar n, ln de n, menos 4n quadrado, menos n menos 2 sobre 12n. Menos que eu tenha errado alguma conta aí, que também é possível. Exponenciando ali essa expressão, eu vou ter n elevado a n sobre e elevado essa fração aqui, né, 4n quadrado menos n menos 2 dividido por 12n, que vai ser igual a n sobre e elevado a 1/3 elevado a n, seguindo a mesma regra que eu usei na ideia do vídeo passado, de juntar coisas que estavam elevadas a n, vezes, daí, né, e elevado a 1 sobre 12 vezes e elevado a 1 sobre 6n. E aí, qual que é a pergunta que a gente tem que responder? Supondo que eu soubesse que esse n é suficientemente grande, eu teria que responder: para quais valores de n tem-se que essa expressão é menor ou igual que 10 elevado a n? Porque daí eu saberia que era só achar esses caras aí. Caso eu soubesse que minha aproximação é suficientemente boa, não é o caso, e seria equivalente ao resolver o problema original. Se você olhar bem para essa expressão aqui, e elevado a 1/3, usei a calculadora aqui, dá menos do que 1,4. Então, se você colocar n igual a 15, por exemplo, ele já vai falhar, porque esse cara aqui não vai ser menor ou igual que 1, ele vai passar o 1. Então, ou seja, eu consigo uma estimativa aqui, que é o n tem que ser maior ou igual que 15, que é uma estimativa pior do que eu já tinha alcançado fazendo a aproximação da integral. Por que isso? Porque eu peguei um n muito baixo, peguei um n igual a 3. O nzão, né? Espero que esteja dando para entender quando que eu estou me referindo ao nzão, quando estou me referindo ao nzinho. Então eu peguei um nzão muito baixo, e aí a aproximação continuou ruim,
e não deu certo. A vantagem dessa técnica é que eu posso, se eu tiver muita vontade, eu posso crescer o Nzão até onde eu quiser. Se eu quiser fazer Nzão igual a 100, eu consigo, só preciso ter tempo e bastante paciência. E por outro lado, aquela aproximação da integral, ela era do jeito que ela estava e se ela é ruim, se é boa, não tem muito o que fazer. Aqui não, é uma aproximação que eu consigo construir, melhorar ela gradativamente. Mas para Nzão igual a 3 não é uma aproximação boa. Então, bom, mas uma coisa também que dá para reparar aqui, antes de finalizar, é que o que de fato interessa na hora que eu for resolver esse problema, né, de para quais valores de n tem esse que, esse cara aqui, que é o e elevado a 1 sobre 12 e esse e elevado a 1 sobre 6n, eles são totalmente irrelevantes, né, para resolver essa desigualdade, né, porque esse cara aqui está muito perto de 1, esse cara aqui está muito próximo de 1 também, eu praticamente consigo ignorar os dois termos. De fato, é o único cara que realmente importa é esse coeficiente aqui que fica junto do n, né? No caso aqui foi o 1/3, né? Que é 4 sobre 12. Então, talvez daria para melhorar desenvolvendo uma técnica que não precise saber quanto que dá o somatório inteiro, mas só esse primeiro coeficiente, né? Que é o primeiro coeficiente do polinômio. Mas eu também não consegui avançar muito por esse caminho, não. Pessoal, então esse aqui é um encerramento do desafio. Não deu certo, mas eu acho que eu trouxe aí algumas técnicas e truques que podem ser úteis futuramente e está registrado. Beleza? Um abraço a todos e até logo.